E vamos lá para a nossa pauta. Hoje, como eu disse, faz um mês que Jair Bolsonaro foi preso na Superintendência da Polícia Federal, com uma prisão preventiva, porque o Alexandre de Moraes considerou que havia risco de fuga, né? Porque o Flávio Bolsonaro convocou uma vigília e coisa e tal, porque a história da tornozeleira que o Bolsonaro, aparentemente, numa espécie de surto, resolveu derreter ali, não romper, mas tentou derreter aquilo. Isso não estava na ordem de prisão preventiva, né? Isso foi descoberto depois que a ordem foi expedida e estava sendo cumprida. Então, um mês que ele está preso, né, preventivamente. Depois, no dia 25, ele passou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses, né, pela condenação a tal trama golpista. Um descalabro completo, um absurdo completo. E ele está lá, numa situação muito delicada, né? Ele está ocupando um quarto muito pequeno, 12 metros quadrados. Todo mundo falando que a casa de máquinas, né? Os ar-condicionados, os aparelhos de ar-condicionado, a casa de máquinas fica muito perto do quarto dele, então é um barulho constante. Um quarto, como eu disse, muito pequeno. Ele está passando só 2 horas fora deste quarto, 2 horas por dia. Ele tem direito a ficar fora do quarto, né, pegar sol, tem o tal banho de sol. Uma situação delicadíssima, com as visitas restritas a 2 pessoas por dia, apenas terças e quintas, meia hora a cada pessoa, individualmente, quer dizer, ele não pode receber 2 visitas ao mesmo tempo. E agora tem um diagnóstico lá, tem uma recomendação para fazer mais uma cirurgia, desta vez uma cirurgia para correção de hérnia, né? E o Alexandre de Moraes, essa perícia sobre essa cirurgia, a Polícia Federal confirmou que há realmente a necessidade de cirurgia. É uma cirurgia considerada eletiva, quer dizer, não uma cirurgia de emergência, mas é uma cirurgia necessária. A perícia da Polícia Federal foi entregue ao STF, ao Alexandre de Moraes, que autorizou, então, que o Jair Bolsonaro passe por esse procedimento, mas ele determinou, então, que a defesa do ex-presidente se manifeste sobre, aspas, a programação e a data pretendidas para a realização da cirurgia eletiva. Ramagem, é uma situação muito difícil para alguém que sofreu um atentado muito grave em 2018. Eu já nem sei mais se foram 7 ou 8 cirurgias posteriores a essa facada, e como consequência desta facada, ele tem aquelas crises de soluço, tem crises de soluços, às vezes, muito fortes, que o levam a vomitar. É uma situação delicada, uma pessoa já de 70 anos de idade, e está nessa situação, né, sendo absolutamente inocente, né? Não só ele, mas todo mundo que estava naquele núcleo, no núcleo 1, no núcleo 2, no 3, no 4 e no 5, que só tem o Paulo Figueiredo, que estão tentando também notificar para ser julgado. Mas ninguém ali tinha participação em golpe de Estado, porcaria nenhuma. E isso gera, obviamente, uma revolta enorme, Ramanja. Nessa situação, Lacombe, que a gente sabe é uma pessoa de idade, tem 70 anos, nesse quadro de saúde incontestável, com laudo, o STF, mais uma vez, vai contra o direito, vai contra até os precedentes que eles instituíram numa questão de saúde, dessa gravidade do presidente Bolsonaro. Ou seja, isso é crueldade, isso é tortura. O brasileiro de bem, imparcial, estou falando só aquele que é de direita, que tem o lado da ideologia, o lado da família, não. Tem que entender que Jair Messias Bolsonaro, mais do que se doou, se sacrifica pelo Brasil, como ele mesmo sempre colocou. Em 2014, Bolsonaro foi eleito com o primeiro lugar em votos disparados no Rio de Janeiro para deputado federal. Ele poderia alcançar o Senado, não. Ele se doou para a presidência da República, viu um movimento que pedia Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil, ele tomou aquela facada de um membro do PSOL para tirar a sua vida. Num milagre, ele conseguiu se recuperar, mas as sequelas estão aí até hoje. A gente sabe, como o Lacombe estava falando, que é uma fraude essa 8 de janeiro, uma armadilha, várias nulidades, várias invenções de crime, e ainda assim continua a crueldade. Um homem que está preso com problema de saúde, ou seja, o objetivo é matar Bolsonaro. O objetivo é acabar, extinguir a maior liderança da direita do Brasil, para calar a direita e perder essa linha que Bolsonaro
trouxe para nós todos. Quantas dessas nulidades na questão humanitária de saúde de Bolsonaro? Bolsonaro estava internado, não estava preso ainda. Ele foi citado dentro de uma UTI. Isso é vedado no Código de Processo Penal expressamente, mas eles passam por cima disso. Agora, ele está com essa questão de saúde com laudo médico e foi uma dificuldade para se atestar que ele deveria ter essa cirurgia. Pela Lei de Execuções Penais, artigo 117, pelo Código de Processo Penal, artigo 318, da prisão preventiva e ainda em trânsito em julgado, cumprindo pena, o próprio STF já instituiu a prisão domiciliar humanitária, que distribuiu para todos que preenchem os requisitos. Quais são os requisitos? Ter idade avançada, acima de 70 anos e ter uma doença grave. E o presidente Bolsonaro tem esse laudo. E não há o deferimento para essa medida de uma prisão domiciliar do Bolsonaro. Ele ainda está numa cela, como o Lacombe colocou, que há um barulho do ar-condicionado em volta, constante, permanente, isso é uma tortura numa pessoa, e continua essa crueldade. Falo aqui do general Heleno também, que teve um laudo posicionado, que estão procrastinando a decisão com o general Heleno para o dia 26 de dezembro. Para quê? Para que ele não passe, direito dele, não passe o Natal em casa, que é direito dele. Ou seja, tortura, é crueldade, é perseguição que esse STF faz. O general Heleno já provou que ele tem um quadro de Alzheimer notificado ao Exército desde 2018. Ou seja, não foi algo que ele inventou para não ficar preso. Também uma pessoa de idade, general 4 estrelas, e também, como não há nenhuma trama golpista, não dá para dizer que ele seja culpado de alguma coisa. Não, e pior, né, Lacombe? Ele tem que revelar isso publicamente. Todo mundo tem direito de ter sigilo na sua condição médica. Que é algo aqui nos Estados Unidos é um negócio de louco. Porque, por exemplo, você vai a um médico e aí ele vai recomendar um remédio, você fornece a ele a farmácia da sua preferência, você chega à farmácia para pegar aquele medicamento, o medicamento está num envelope lacrado, do lado de dentro todos os medicamentos têm a mesma embalagem, normalmente é uma embalagem laranjinha com tampa branca. A pessoa que atende a você na farmácia, ela não tem a menor ideia do que você está comprando, o que ela está entregando para você, não aparece. Quer dizer, eles têm um respeito enorme pela privacidade, o que no Brasil, infelizmente, a gente não tem. Outra coisa também que chama a atenção aqui é a carta, né? Correspondência. Se você chegar ali na parte, né? Normalmente os condomínios aqui, eles têm uma parte que é onde tem as caixinhas de correio, né? De cada casa. E aí, se você chegar ali no momento em que o funcionário do correio estiver colocando, você não pode se aproximar. Você não pode se aproximar. Porque você não pode saber se a pessoa recebeu ou não recebeu carta. Não é nem o conteúdo da carta, é saber se recebeu alguma carta. Isso também é sigiloso. Entendeu? Então é realmente assim, esse respeito pela privacidade do cidadão, tá? É algo que aqui se leva muito a sério. Muito a sério. E aí a gente tem, tristemente, né, lamentavelmente, o general Heleno tendo que expor uma situação de saúde e ainda receber dúvidas. Ou seja, lá em 2018, o general Heleno sabia que ele ia ser condenado em 2025 por algo que ele nunca fez. Sabe, é um negócio que não faz o menor sentido. Você querer duvidar de um lado de 2018, porque teve isso. Teve isso. O Alexandre de Moraes pediu para que se analisasse, né, o laudo e tudo. Aí agora, mesma questão com o Bolsonaro, para, depois de tudo aquilo que o Alexandre de Moraes submeteu o Bolsonaro, além de toda a humilhação pública, para chegar na conclusão de que desde o início os médicos do Bolsonaro estavam certos e ele realmente precisa fazer essa cirurgia para poder ter um mínimo de dignidade de vida. A gente viu uma notícia aí da grande mídia, não sei se você chegou a comentar, né, de que ele está tendo de 30 a 40 soluços por minuto. Praticamente o tempo inteiro, né? Imagina você viver assim. É aquele vídeo do Carlos. Anterior à prisão, inclusive. Né? Ele dormindo e o soluço continua. Não para.
Então você imagina como é difícil para o Bolsonaro o momento que ele está passando, e aí, para ele resolver um problema médico, né, fica uma burocracia imensa, algo que não é utilizado nem para os maiores criminosos da história do país. A Hamas está aqui e não me deixa mentir. Como que um grande narcotraficante é tratado, né? Não há toda essa burocracia para fazer uma cirurgia. Exatamente. Então, a crueldade, a tortura que se faz, e fica claro esse objetivo, que eles querem Bolsonaro morto, que eles não atendem à legislação. A gente sabe que eles atropelam a legislação à torto e à direito, mas os próprios precedentes que eles construíram. Até um precedente, até com o Fernando Collor de Mello, que foi preso, recebeu essa prisão humanitária, foi para uma domiciliar, e diversos outros casos também, mas para o presidente Bolsonaro não. Nessa questão toda do 8 de janeiro, eu retorno que as mães do 8 de janeiro, é o caso da Débora e de diversas outras, há um precedente que foi iniciado com a mulher do Sérgio Cabral. Mulheres presas que sejam mães de menores de 12 anos têm direito, construído pelo STF, têm direito a uma prisão domiciliar. Esse precedente do STF foi aplicado em todo caso que preenche esses requisitos, inclusive para mulheres, mães de menores, presas por tráfico internacional de drogas. Mas para as mulheres do 8 de janeiro, não. Então isso é uma constância de perseguição política, de parcialidade ideológica, que não pode estar numa corte. A gente tem que explicar quantas vezes. Quando chega no presidente Bolsonaro, todo o laudo médico aqui nos Estados Unidos, no Brasil, o laudo médico é soberano. Você pode contestar com uma perícia, sim, a perícia pode ser feita, mas não ser levada a um ministro do Supremo para ele decidir se o laudo está certo ou não. Quando os dispositivos legais, a construção de um precedente da jurisprudência é feita pelo tribunal e eles não atendem, fica mais uma vez claro que é uma violação de direitos humanos, que é uma tentativa realmente de matar Jair Messias Bolsonaro. É uma situação muito delicada e eu sempre falo aqui, eu tenho certeza de que um dia a gente vai ter a anulação de tudo isso. Até lá, a esperança era o projeto de lei da anistia, né, que acabou virando um projeto de lei da dosimetria, que também está muito incerto, passou na Câmara, passou no Senado, com uma pequena modificação. Aguardamos a sanção do Lula, ou o veto será derrubado pelo Congresso, aí vai para o STF, mas todo mundo acha que o STF vai liberar, até porque nós sabemos que o Alexandre de Moraes participou da redação do PL da dosimetria. Mais uma atuação político-partidária de um ministro do Supremo que não é punida como manda a lei, né, com impeachment, porque a atuação político-partidária de ministro do Supremo, diga, Ramagem. Pela Kombi, o que é mais espantoso, né, mas não é espantoso pela gravidade do que acontece no Brasil. Saiu a notícia que os ministros vão atuar ponto a ponto nessa matéria. Então eles vão escolher para quem eles vão dar esse mínimo benefício dessa dosimetria, que está longe de ser uma anistia, que não resolve o problema, apenas chancela essa ação penal totalmente ilícita. Não, eles vão aplicar ponto a ponto uma lei do Congresso Nacional. Pior ainda, o Hugo Mota explicou essa situação como se fosse um benefício, uma coisa certa. Ou seja, eles conseguiram instrumentalizar o Congresso Nacional, eles dominam os dois presidentes das casas, são verdadeiros reféns contra a Constituição para o que eles querem, aprovam uma dosimetria que não ajuda totalmente ninguém, dá uma mera ajuda que talvez seja para o ano que vem, não é para o Natal, e eles vão aplicar ponto a ponto a lei. Se eles quiserem aplicar para a Débora, por exemplo, que teve aquela repercussão, eles vão aplicar. Para aplicar uma outra pessoa que eles entendam que é uma pessoa que vai causar problemas ao STF, eles não vão aplicar. Ou seja, a parcialidade o tempo todo, passando por cima do Congresso Nacional. É aquilo que a gente falava na sexta-feira, né? É o símbolo da justiça sem a venda nos olhos, olhando quem vai prejudicar e quem vai beneficiar. A gente chegou a esse ponto de escolher a dedo, né? Esse aqui eu vou ferrar, esse aqui é dos nossos, esse aqui tá com a gente.
Esse aqui eu vou liberar